Ela é carioca, bióloga e aromaterapeuta. No Papo Gerais de hoje, Celso Machado entrevista Elaine Moscoso. Confira! Olá! Ela é carioca, mas foi encantada pelos aromas e outros encantos da região e de Uberlândia. O nosso Papo Gerais de hoje é com Elaine Moscoso. Elaine, você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, no Grande Rio, na cidade de São Gonçalo. E quando que você começou a envolver com aromas? Então, eu acho que algumas coisas são dons, né? Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande para cheiros e minha formação básica é de biologia. Eu sou bióloga, sempre atuei na área de botânica, antes atuava na área de licenciamento ambiental e tem uns 7 anos mais ou menos que eu me encantei com a possibilidade de estudar os aromas, principalmente aromas naturais. E a possibilidade da aromaterapia, que é uma ciência e uma arte, a gente costuma dizer que é uma ciência e uma arte, que estuda esses aromas naturais, derivados de plantas, de flores, de ervas. Então eu tenho me dedicado bastante a isso ultimamente. Mas a gente sabe muito ou tem muito mais a aprender nesse campo? Nossa, tem muito a saber, né? Na verdade é uma ciência muito antiga, é uma ciência que já surge desde os egípcios, mas que a gente ainda está engatinhando. E esse bioma nosso, o bioma do Cerrado, ele tem características assim que tem potencial nessa área? Muito, muito. É um bioma bastante rico, apesar das pessoas não valorizarem tanto, né? A gente fala muito de Amazônia, fala muito de Mata Atlântica, e o Cerrado é um bioma riquíssimo em termos de ervas, em termos de frutas, e que as pessoas desconhecem. E a grande pena é que desconhecem e talvez não tenham a possibilidade de conhecer. O que a gente tem de Cerrado hoje é 20% da área natural de Cerrado, o que é um problema muito sério, porque algumas espécies já entraram em extinção sem sequer serem estudadas. Mas é um bioma maravilhoso, uma delícia de estudar. É interessante, eu fiquei sabendo essa semana sobre uma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui em Uberlândia sobre a saliva do carrapato. Nossa! Né? Quer dizer, com um potencial muito grande numa área específica da câncer, né? Ligada a câncer. Então, quando você fala dessas questões do bioma do Cerrado, quantas coisas a gente não vê a utilidade dela e tem um potencial por trás disso que vale a pena pesquisar. Com né? certeza. E parece tudo igual, né? Parece que você olha a paisagem, é tudo igual, mas é uma diversidade imensa. De espécies de vegetais, então, você pira, né? Você vai embora. Tanto pequenos arbustos como árvores e frutas. E cada cheiro, né? O bacana da gente estar falando sobre a coisa dos aromas, porque os aromas eles são fitoterapêuticos e cada cheiro ele vai ter um impacto diferente no cérebro da gente e daí do cérebro isso vai ter um impacto sistêmico para a gente. Então se você pensar, por exemplo, no alecrim, que é uma planta, no capim-cidreira, erva doce, todo mundo usa essas plantas e usa muitas delas como chá. Todas elas têm um cheiro muito característico e esse cheiro ela vai impressionar o bulbo olfativo. Do bulbo olfativo, uma série de glândulas cerebrais vão ser ativadas e vão mandar mensagens para o nosso corpo todo. Então, tem efeitos não só psicossomáticos, mas também efeitos sistêmicos no corpo. Então, a gente já consegue fazer sinergias hoje a partir de óleos essenciais para poder estar tratando doenças como síndrome do pânico, outras doenças que não são doenças, né, são características de fase, como TPM, menopausa. Então, isso as possibilidades, conforme eu disse, são muitas. Se você sabe manipular essas plantas, e tem plantas que são muito brasileiras, como o caso da copaíba, da andiroba, a própria citronela, que todo mundo acha que o papel da citronela, em termos aromáticos, é ser repelente de insetos. Mas a citronela é um excelente antidepressivo. Então, a gente vai estudando as coisas e vai combinando esses aromas, e a partir dessa combinação que a gente chama de sinergias, a gente então cria um aroma para aquela pessoa com aquela característica. E assim, tem sido muito legal, tem funcionado muito. E como vencer, assim, porque as pessoas normalmente nessa área são meio estigmatizadas, né? Então usa uma determinada, como você falou da citronela, para ser um repelente, né? Isso. Como convencê-las de que elas têm outras possibilidades? Eu acho que a melhor forma é experimentando, né? Acho que tem uma frase, uma vez eu ouvi, de uma francesa, que ela falava assim: se você acredita na aromaterapia, ela funciona. Se você não acredita, também. Né? Então, ela funciona. E eu acho que a melhor forma é você experimentar.
Então, começa experimentando devagar. Às vezes uma coisa muito simples, como você colocar um óleo de laranja doce em casa para você ter um ambiente mais alegre, mais descontraído. E assim, por experiência própria, por retorno que eu tenho tido na loja, as pessoas têm curtido demais. Então deixa eu te fazer uma consulta gratuita aqui. Certo. Eu gosto muito de sauna, né? Ótimo. E em sauna a gente usualmente utiliza o eucalipto, né? Mas teve uma vez que em frente a uma chácara que eu tinha erva cidreira, né? Show! Erva cidreira. E aí eu usei, né? E aí ficou um cheiro. Então, você tem alguma dica de um óleo que deve ser usado na sauna? Olha, a erva cidreira ou capim cidreira, né, conforme a gente costuma usar, todas as duas ervas, elas têm uma característica muito interessante. E eu acho que para sauna tem tudo a ver. Eu acho que foi uma boa pedida, Celso. Porque eles são antagonistas do estresse. Quando a gente está estressado, a gente libera no nosso corpo uma substância chamada cortisol. O cortisol, ele vai deixar a gente com tensão muscular, estressado, cansado, aquela coisa da fadiga, do mau humor, da irritabilidade. Isso tudo é característica do estresse. Uma vez o estresse instalado, o capim cidreira, ele é antagonista do cortisol. Ele vai fazer com que o cortisol seja eliminado do nosso corpo. Então tem gente que fala assim, cidreira acalma. Não é que acalme. Ela vai eliminar os efeitos do estresse. E isso para sauna é uma delícia. Outro óleo que é muito utilizado em sauna é o óleo de cravo. E além de ser delicioso o cheiro, ele tem essa característica também de ser anti-estresse. E hoje, quem que é mais ligado na aromaterapia? As crianças, os jovens ou os menos jovens? Eu acho que essa coisa tem evoluído bastante, né? Mas eu acho que, pela percepção lá da loja, principalmente as mulheres têm procurado em primeiro lugar, né? Essa é uma coisa que eu tenho percebido. Porque a aromaterapia ela tem características, conforme disse, psicossomáticas, mas também são usadas, inclusive, propriedades dermatológicas em cosméticos. Então, as mulheres têm procurado bastante. E essa coisa de faixa etária é muito variado. Eu tenho desde pessoas que estão na faculdade e aí ouviram falar, ou na faculdade de psicologia, ou na faculdade de biologia, ou na faculdade de estética, de educação física, ouviram falar e vão procurar. Como eu tenho senhoras também que pensam assim, já tentei várias formas de medicina tradicional e não resolve, eu vou tentar pela aromaterapia. E como que está esse segmento aqui em Uberlândia? Aceitação? Eu tive bastante medo, Celso. Foi uma coisa muito nova e eu tive bastante medo, mas tem sido excelente, entendeu? E assim, quando eu pensei nisso, eu pensei numa coisa que por isso chama bem-estar.eco. Uma coisa que fosse o contrário do estresse. Então, é muito legal porque o povo daqui gosta muito de conversar. Então, a gente tem altas conversas, fica bastante tempo conversando na loja e, assim, a aceitação tem sido bem gostosa, porque talvez se a gente estivesse num grande centro urbano, a gente não tivesse esse tempo para bater esse papo. E isso também, eu acho que o ambiente do mercado municipal, o fato das pessoas gostarem de um bom papo, isso tem sido muito favorável. Eu sempre fui ligado à comunicação e eu falo que a gente que vive na comunicação, a gente tem o smell, um cheiro, né? Um cheiro para sentir as coisas, né? Principalmente quando vão dar errado, né? Isso é uma forma de... Não deixa de ser uma intuição, né? Às vezes você não percebe nem porquê, mas as emoções têm cheiro. É uma coisa muito curiosa isso, mas... Se os bichos fazem isso, por que não a gente? Então a gente cheira perigo, sim, a gente cheira medo, a gente cheira que alguma coisa vai dar errado. Então é bom. É bom. Cuidar dos cheiros. É bom. Elaine, muito obrigado. Prazer. E que você deixa a nossa cidade aqui com um aroma maravilhoso, um aroma de uma cidade menina. Sim, obrigada. Desejando que o nosso país tenha o aroma da recuperação em 2016, sim. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.